Ei, Jéssica, Tudo bem, Márcia? tudo ótimo. E você? Ah, que Também legal. tô bem. Tudo bem, né? Então, tô falando aqui que o assunto hoje é bárbaro, porque eu estou apaixonada em tá, tenho estudado muito sobre storytelling, marca pessoal, né? Essa parte de brand, como é importante, né? No nosso dia a dia, a gente que está Com aqui certeza. se posicionando aqui no universo online, não é isso? E a Ah, com, Jéssica com veio certeza. E a Jéssica veio aqui para falar um pouquinho sobre storytelling, marca pessoal, né, Jéssica? Isso, tá travando um pouco, Márcia. Aí qualquer coisa é porque tá a conexão, não sei o que tá acontecendo. Tá, tudo bem. Tá? Daí eu não escuto direito, mas vamos lá. Vou me apresentar primeiro, então. Eu me chamo Tá. Jéssica, eu sou professora universitária, eu trabalho com storytelling, tanto no contexto empresarial quanto o storytelling para realmente melhorar a nossa comunicação, a nossa escrita, entender como construir melhores narrativas, melhores histórias. E hoje a gente vai conversar sobre isso aplicado na construção de uma narrativa pessoal, no posicionamento de uma marca, nesse sentido. Que bacana. Jéssica, muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui falar para a minha audiência. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer a turma que está aqui com a gente hoje. O pessoal está entrando ainda. Muito obrigada mesmo de trazer esse tema, né? Que é tão atual, mas ao mesmo tempo é tão antigo, né, Jéssica? Sim, com Então, certeza. as pessoas perguntam, mas o que é storytelling? É tudo tão antigo, mas se a gente nunca parou para pensar na importância dele, né? Então, assim, fica à vontade para falar, para começar o tema, tá ok? Seja bem-vinda mais uma vez e muito grata pela disponibilidade, tá bom? Imagina. Acho que dá para nós começarmos entendendo um pouco mais o que é storytelling, antes de começar a falar de marca pessoal, acho que é importante. Tá. Eu entendo porque você fala do quão antigo, na verdade, é o storytelling, porque a gente está falando de histórias, as histórias são algo muito intuitivo, muito natural do ser humano, Sim, e é a maneira como nós fazemos sentido no mundo, e sempre foi feito por meio das histórias. Então, é uma forma mais elementar possível da gente conseguir construir um sentido em relação à realidade e entender o que passa com a gente, entender, inclusive, quem nós somos. Afinal, nós somos nossas histórias, somos o que nós já vivenciamos. E quando a gente está falando de storytelling, nós estamos falando não necessariamente só de histórias, nós estamos falando de um conjunto de conhecimentos que se relacionam a técnicas de estrutura narrativa, a elementos que compõem uma história ser a melhor história. E sim. nesse sentido, é algo. Eu sempre falo isso, porque é muito verdade. Todo mundo sabe correr, nós sabemos correr naturalmente. Só que é muito diferente uma pessoa que corre da chuva e outra que está correndo uma maratona. E a mesma coisa o storytelling. Todo mundo sabe contar histórias, todos nós sabemos contar histórias, Sim, mas não quer dizer, isso não é necessariamente algo que nós fazemos bem, que realmente sabemos fazer. Né? sim. E quando a gente está falando de storytelling, a gente está falando de conseguir contar histórias, de entender como construir histórias, tendo um objetivo de comunicação muito específico. Então, eu vou pensar, então eu estou contando essa história por quê? Para ensinar alguma coisa? Para informar alguma coisa? Para sensibilizar a respeito de uma causa? Então, a gente entende o motivo do porquê nós contamos uma determinada história e é exatamente por isso que a gente precisa estudar. Porque aí a gente vai aplicar Exatamente. técnicas, a gente vai entender como construir isso, tendo um objetivo muito específico. Seja ele posicionar você enquanto uma marca, enquanto um profissional, ou seja, posicionar um produto, alguma coisa que você queira vender também, né? Que é muito usado no contexto empresarial também. E hoje, assim, no marketing, né? No marketing digital, no empreendedorismo digital, né? Eu vejo muitas pessoas, né, trabalhando em storytelling, começando a buscar mais informações em relação a isso, né? Eu mesma comecei a estudar, estou assim cada dia mais apaixonada, e é justamente o que você falou, não são técnicas que você precisa colocar na sua história para que ela consiga engajar mais a sua audiência, né? Exatamente, sim. Fantástico.
E nesse sentido, por que as histórias são tão importantes e também é tão relevante nós entendemos como construí-las? Primeiro, quando nós escutamos uma história, a gente escuta as histórias de uma maneira diferente. E isso é, inclusive, comprovado pela ciência. Nós somos levados para a história. Então, a nossa questão mais crítica, essa questão de desconfiança, ela desarma. Nós temos uma tendência muito maior de se deixar levar pelas histórias. E é porque Sim. elas despertam sentimentos, elas lidam com emoções. Né? E quando nós se envolvemos emocionalmente com alguma coisa, nós prendemos, isso prende a nossas ações, mostrar nosso propósito, e é isso que vai realmente engajar. E as narrativas, elas são muito importantes, porque elas que vão mostrar quem você qual é a tua autenticidade, o que você tem de diferente, nesse sentido da marca pessoal. Sim. Isso é fantástico, né? Porque as pessoas, assim, hoje fala-se muito em modelagem, né? Mas eu sempre falo com os meus alunos, gente, não é modelagem, não é copiagem. Você tem que, né, modelar, mas criar o seu diferencial, que eu acho que é isso que conta. E nada como a nossa história para nos diferenciarmos, se for bem trabalhada, né, Jéssica? Sim. O que acontece? Semana passada eu dei um mini curso de storytelling e eu comentei sobre isso quando eu dei a aula sobre marca e storytelling. Até algumas décadas atrás, como que as empresas se diferenciavam? Normalmente era pela funcionalidade do produto, era incrementando alguma coisa nesse produto ou trazendo um produto novo. Só que o que acontece? Hoje, a gente está num mundo cada vez mais competitivo, com uma enorme quantidade de pessoas e produtos e serviços disponíveis no mercado, e cada vez mais fica mais difícil essas organizações conseguirem se diferenciar. E o que acontece? O storytelling, ele se apresenta como uma maneira dessa empresa, dessa pessoa, se posicionar no mundo e se mostrar enquanto diferente, porque as histórias ninguém consegue copiar. Sim. Tá? E é nesse sentido, principalmente nesse sentido que o storytelling entra, até porque o storytelling não é sobre marca ou empresa, é sobre pessoas. Né? Então, ele é feito para pessoas e por pessoas. E nesse sentido também é muito importante falar a questão da honestidade, da ética, né, na construção dessa história. Exatamente. Porque quando mesmo se você se coloca como um profissional, constrói uma narrativa e você não entrega o que você está falando naquela narrativa ou não pratica, não traz aqueles valores realmente na tua prática, aquilo se desmancha em algum momento. Então tem que ter todo essa preocupação, né, na construção da narrativa pessoal, do posicionamento profissional. Inclusive, Jéssica, não sei se você concorda, mas eu já vi em palestras pessoas contando histórias, né, no storytelling lá durante a palestra, que era tão nítido que a história não era dele, tipo assim, você via que não tinha espontaneidade. E depois me falaram que isso é muito comum em palestras, pessoas utilizarem histórias de outras pessoas, comum sim, né? Não ético, mas comum as pessoas copiarem, mas não tem espontaneidade, é muito estranho. Aqui, ó, a questão aqui, eu acredito que não que seja antiético a pessoa usar uma outra história para ensinar ou para exemplificar alguma coisa. Mas a questão é de realmente ser honesto, falar, olha, essa história é tal, ou eu vou usar essa história para exemplificar a respeito disso. Então, deixar claro se é uma história ficcional, entende? Dar E crédito isso é ao muito dono da história, né? Seria. Isso é muito importante. E é a mesma coisa uma empresa. Se uma empresa utiliza uma história que não é baseada 100% em fatos reais, ela precisa ser honesta com o consumidor. Entende? É igual filme. Filme não coloca, ó, isso é baseado em fatos reais, mas foi enredado, foi criada uma narrativa ficcional por questões de entretenimento. Então, está avisando a audiência e está sendo honesta com ela em relação a como foi o processo de construção dessa história. Que bacana. Deixa eu pensar aqui mais que dá pra gente conversar. Pode falar. Quais são, assim, qual é a essência do storytelling? Por exemplo, se você vai construir um storytelling, o que não pode faltar de maneira alguma, né, nesse contexto aí? Um personagem.
né? Se você está Sim, personagem. construindo qualquer história, mesmo se for uma narrativa pessoal, você então é o protagonista da história. Mas Sim, toda história tem um personagem, porque as pessoas sim, elas se identificam com outras pessoas. Então, se eu sim, tenho uma narrativa que não tem personagem, ela já não é uma história. claro. Porque, por exemplo, quando eu falo história, eu estou falando de uma construção narrativa que tem elementos que constituem ela enquanto uma história, que vai ser um personagem, precisa ter conflito, precisa ter obstáculo, precisa ter uma transformação desse personagem. Então, quando eu estou construindo uma história, por exemplo, eu vou contar uma história minha, eu preciso ter muito claro, além do motivo do porquê eu estou contando ela, eu preciso ter muito claro qual foi a transformação do personagem naquela história. Ou se é uma história minha, como eu estava antes e como aquele evento que foi uma superação ou foi um obstáculo para mim, me transformou ou me gerou um aprendizado. Tá entendendo? Que bom. Então, esses são os elementos essenciais. É ter o conflito, o objetivo, a transformação e o personagem. Que sem personagem eu não tenho uma história. Que eu acho que é justamente aí que é o engajamento, que as pessoas se identificam, né? Na Sim, história do sim. outro, né? Ainda mais quando você coloca muita emoção, as pessoas sentem exatamente o que você está vivenciando e até se coloca no lugar do personagem, né? Que é o bacana do Exatamente. storytelling, né? E onde que É, as pessoas mais erram, Jéssica, ao fazer um storytelling? Onde você acha que elas mais erram, eu assim? se a gente trazer aqui para branding pessoal, é contar história só de sucesso. História só de sucesso não engaja ninguém. Ninguém gosta só de saber do sucesso. Ela quer entender qual que foi o processo para chegar então até esse resultado que você tem hoje. É isso que vai engajar, essa superação, essa transformação, o aprendizado. E o maior erro é Sim, quando a pessoa ela foca só nas conquistas e esquece do processo que foi chegar até lá. Mas a questão não é sim, ficar só falando dos erros ou das questões que deram errado, mas é entender que trazer essa problematização, trazer isso para as histórias é fundamental para que a história realmente tenha esse engajamento e faça com que, como você mesmo falou, o outro ele venha para dentro dessa história, se coloque no lugar, no seu lugar ou no lugar do personagem que você construiu e pense como esse personagem e olhe para o mundo com uma outra perspectiva que não é a dele. E por isso que as histórias são tão poderosas. Porque a muito gente bacana. sai do nosso lugar e vai olhar para o mundo pelo lugar do outro. Então, as histórias, elas despertam emoções, elas criam empatia, geram identificação. E são muito. E por isso que elas são tão relevantes nesse sentido. E o legal, assim, que hoje elas estão sendo utilizadas em todos os setores, né? Porque se você Sim, for avaliar hoje, por exemplo, né? Depois que eu comecei a me inteirar mais desse assunto, me apaixonei. É impressionante quanto você reconhece, até mesmo num post, num feed do Instagram, a diferença entre você estar ali contando uma história, né? Na descrição, por exemplo, de um post de um outro post igual, mas com tópicos científicos ali. É diferente a forma de expressão, né? E eu sim, não é entendo diferente. por que ainda isso não veio para a sala de aula. Por exemplo, né, eu sou formada também em nutrição, formei há muitos anos, já dei aula no curso de nutrição. Nós, professores, nós não formamos os alunos para essa parte humana, né? Porque a gente estuda, ensina toda a parte técnica, científica, tudo aquilo, mas o aluno sai para o mercado e hoje em dia ele não consegue, como é que fala, contextualizar uma situação de forma que engaje mais o cliente, até mesmo numa entrevista, quem sabe, né? Onde ele está vendendo ali a sua imagem, né? Com certeza. E nesse sentido, o storytelling ele é muito útil para nós conseguirmos entender como construir boas narrativas e entender como construir em relação a um objetivo de comunicação específico. Então, eu vou contar essa história para mim mostrar alguma habilidade que eu tenho numa entrevista, ou eu vou contar essa história para mim exemplificar um caso, né, eu dando Sim, aula, por exemplo. Então, as histórias elas são muito interessantes para exemplificar, para simplificar sim. conteúdos muito complexos. Eu vou aproveitar que teve o André que ele mandou uma pergunta aqui no chat para nós. Eu vou Tá, responder. beleza. O que acontece? Nós estamos falando do storytelling e um dos elementos mais
o elemento mais fundamental que vai constituir uma história, ser uma história, é o personagem. Só que o que acontece? O personagem ele vai mudar de acordo com o nosso objetivo de comunicação a partir daquela Sim, história. Então, por exemplo, ele perguntaria, o personagem, no caso, seria a gente ou o público? Então, aí você vai definir a partir do que você quer enquanto objetivo. Se eu quero sim, ensinar algo para o meu público, então eu posso trazer o meu público enquanto protagonista do, por exemplo, um post no Instagram. Então, eu vou trazer o público sim, enquanto protagonista daquele conteúdo. Então, como aquele conteúdo vai se colocar como uma solução para quem eu estou falando? E aí eu vou pensar pela ótica da audiência. Agora, você pode colocar você enquanto personagem. Quando você quer contar uma história de superação de vida e o teu objetivo é inspirar a tua audiência. Aí já mudou a situação. Eu acho que eu respondi. fantástico, né? E uma coisa incrível, porque assim, as pessoas falam, Márcia, mas eu não tenho história para contar, minha história é tão sem graça. Aí que eu entro e falo, gente, se vocês pararem para pensar, que imagina você que tem 35 anos, você tem 35 anos de história. E a sua vida inteira são várias pequenas histórias que você pode tirar dali e construir um storytelling ali. Né? Não precisa necessariamente ser a história da sua vida. Às vezes teve um episódio, em algum momento da sua vida, que você pode protagonizar aquela história e contar de forma que cria ali um elo com o seu cliente. É muito tranquilo. Às vezes uma coisa boba, às vezes um episódio que você foi em algum local, alguma situação de venda que você não conseguiu fazer, o que que você tirou daquilo de conhecimento. Então, assim, as pessoas acham que história é aquele grande, né, aquela grande história, e não é isso, na verdade, Sim, né? não é isso. Nesse sentido, eu acho que tem uma coisa bem interessante para falar. Principalmente pensando quando você já se reconhece enquanto uma marca, que você entende que a tua reputação tem diferença no valor que você cria em relação ao teu trabalho, você então entender como construir essa tua história. E todos os eventos que você traz, que você acredita ser relevante para contar a tua história, eles dão um sentido a quem você é. Né? Quem te escuta vai pensar vai pensar quem você é, vai pensar, então ela me contou isso, então ela é desse jeito. E o que acontece? Muitos de nós sempre, quando alguém pergunta quem é você, já tem uma história ali que já está programada. Só que se você entende que as histórias têm esse poder de construir um sentido e te posicionar e construir uma imagem em relação a quem você é, você tem que pensar duas vezes antes de contar essa história. Aí você precisa refletir quais realmente foram os eventos que são relevantes à audiência saber. Ou Sim, quais aspectos da minha vida realmente são importantes e vão me posicionar com a imagem que eu quero que as pessoas me vejam. sim. E nesse sentido, eu não estou falando para mudar realmente a tua história, mas sim escolher quais elementos da tua história realmente são mais condizentes com a imagem que você quer passar. Fantástica essa observação, Jéssica. Nossa, muito. E a gente esquece. Às vezes, é igual aquela pessoa que conta só a história da vida sofrida. Se ela mesma também pensa sobre isso e muda a história que ela conta, ela também pode mudar a própria percepção em relação a quem ela é. E mudar Sim. a própria visão de como ela olha para o mundo. Isso é muito relevante. Isso muda uma vida de uma pessoa. Isso, na verdade, a gente faz muitas vezes fazendo psicanálise, terapia, né? A gente tenta resignificar, dar um outro sentido ao que a gente viveu. Que interessante, né? Você fica vendo, por exemplo, e hoje em dia também marcas, né? Empresas usam o storytelling para marcas, como se a marca fosse Sim, um personagem, né? Também é muito interessante sim, como, às vezes até um personagem fictício, né? Eles criam uma história, né? E nós nunca paramos para pensar, por exemplo, pessoas que têm resistência, né, em utilizar a sua história para se posicionar, por exemplo. Elas deveriam, por exemplo, como que um filme engaja? Você entra no filme, você fica louca, alucinada para que chegue no final para saber o que vai acontecer, não é isso? A história é a mesma coisa, a sua história é a mesma coisa. A depender da forma que você conta a sua história, as pessoas vão ficar ali presas querendo saber o final da história, né? com certeza. Mas, assim, uma coisa que eu posso falar em relação a quem tem mais vergonha, não quer realmente se expor tanto,
Não necessariamente você precisa contar histórias suas. Você pode contar histórias que mostrem valores que você acredita, que mostrem posicionamentos que você acredita. E não precisa necessariamente ser suas, né? Mas são ainda histórias e ainda vão promover um engajamento e ainda vão te posicionar. Pode ser utilizada de várias formas, né? Você pode buscar um outro protagonista que não seja você, você pode utilizar o storytelling de várias formas, não necessariamente contando, abrindo a sua vida, né? Eu já conto minha vida, assim, sempre eu tento buscar alguma, alinhar algum tema com alguma história minha já, e impressionante como os posts onde eu conto uma história que tem alguma coisa a ver com o contexto ali que eu estou querendo passar, é impressionante que são os posts que mais engajam. Sim. Experiência, você vive a experiência ali ao ver o engajamento do seu público, né? Impressionante. Quando nós lemos histórias ou assistimos histórias, a gente se transporta no mundo dessa história. Então é por isso que nós acabamos lendo o post inteiro, nós ficamos engajados. Inclusive, por exemplo, é muito comum no filme nós, por exemplo, o personagem toma uma decisão que a gente não gosta, a gente fica se questionando como assim ele fez aquilo, porque você se coloca no lugar desse personagem. E tem alguns casos que, por exemplo, um personagem que é um serial killer, né? Às vezes um personagem bandido. Às vezes a história é tão bem contada que você toma as dores do bandido Ah, e no final você fica até querendo que o bandido não seja preso. sim, por causa da empatia, porque É, a história te força a colocar no lugar do outro, mesmo que o outro não seja moralmente aceito, né? Não faça, sim, mas exatamente. é por Tá. isso. Acho que dava para a gente abrir para o público alguma pergunta. Bom, alguma pergunta, pessoal? Sobre storytelling, sobre histórias? Alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Quem aí já está contando histórias? Conta aí pra gente, fala aí alguma pergunta, dúvida que tem ao contar as histórias, né? Utilizar suas histórias aí nos posts, por exemplo, num vídeo. Quem já fez isso? Qual a dificuldade que teve? Como que foi? Conta aí pra gente. Dúvidas, pessoal? Como iniciar uma boa história? Pelo conflito ou pelo obstáculo? Para você começar a história, você precisa contextualizar muito bem. Boa noite, Mara. Você precisa contextualizar muito bem o início dessa história. E normalmente o início dessa história é um ambiente familiar, é o teu cotidiano, né? É aquilo que é o normal. Então, para você, antes de você trazer esse conflito, você precisa contextualizar o antes desse conflito, o antes desse obstáculo, né? Você já não começa pelo clímax de uma história, você contextualiza primeiro. Sim, sim. A Kelly quer que eu monte uma história como exemplo. Tá, eu vou contar uma história para tentar que eu contei semana passada para evidenciar a importância do storytelling das histórias para a marca. Então eu já estou contando o objetivo da história. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês imaginem que estão na casa de um amigo e está tendo uma confraternização. Vocês estão, né, bebendo, comendo, conversando, trocando ideia. Faz tempo que estão a gente está na quarentena e daí você está matando a saudade das pessoas que você gosta e tem várias pessoas também que você não conhece nessa festa. E aí, de repente, levanta um rapaz que está lá nessa festa e começa a falar assim: ei, eu quero falar com vocês. Vocês podem parar um pouco, que eu preciso falar uma coisa muito importante aqui para vocês. Aí você tá lá, tava conversando com o paquera, tava indo bem e de repente uma pessoa ali te interrompe e daí vocês, né, todo mundo para, começa a olhar para esse homem. Aí ele pega e ele fala assim: olha, prestem atenção que tem uma coisa muito séria para vocês, para falar para vocês. Olhem para mim, eu sou o partido dessa festa.
Eu sou o cara mais inteligente que tem nesse lugar. Olhe para mim, eu sou maravilhoso. E semana passada eu fiz R$ 1 milhão. Eu sou rico, sou boa pinta, sou inteligente. E vocês não vão achar ninguém melhor do que eu aqui nessa festa. Então, quem quer se divertir, vem comigo. Aí, o que acontece? Todo mundo fica meio que maluco, né? Quem que é esse cara? O que ele tá atrapalhando? Aí você, né, fica um pouco chocada, né? Mas volta lá a fazer o que você estava fazendo, volta para o papo que você estava. Só que aí talvez você faz uma nota mental para nunca mais cruzar com essa pessoa na tua vida. Só que o que acontece? Isso, quando nós estamos vendo televisão, quando nós estamos no celular, escutando a rádio, todo tempo nós somos interrompidos por empresas falando a mesma coisa. Eu Sim. sou o melhor, eu sou a empresa melhor, a que faz melhor, eu sou muito melhor que as concorrentes. Só que o que acontece? Da mesma maneira, você pega e ignora. Inclusive, às vezes, você pega e não quer mais nem ouvir sobre essa marca, sobre essa empresa. E nesse sentido, teve até uma pesquisa que, agora eu não vou lembrar a fonte, mas 75% dos e-mails que as empresas mandam da marca ou fazendo propaganda não são abertos. E 99,% dos banners que a gente vê de propaganda no Facebook, no celular, também não são clicados. 0,05% clica na propaganda. E aí, o que acontece? As marcas, elas só vão realmente conseguir chegar no consumidor quando elas se colocam como diferentes e uma maneira delas fazerem isso é criando conexões e relacionamento. E isso a gente só consegue com histórias. Isso foi uma história que eu contei aplicando técnica de storytelling para tentar trazer a importância do storytelling para criar relacionamento e conexões e gerar identificação e, consequentemente, mais lucratividade e venda para uma empresa. Tá? Legal. Teve uma pergunta aqui, ó. Histórias para marca pessoal. Quais erros? O erro principal que eu falei foi aquilo do só se colocar como uma pessoa de sucesso. Isso não é interessante. Eu acho que, sim, você pode trazer algo que você já superou, que é algo que você sabe que, por exemplo, a tua audiência também pode estar passando por isso. Então, você Sim. compartilha essa experiência, mas só quando você já superou ela, que é importante. É complicado, dependendo da situação, não fica interessante você trazer só o problema. É interessante você trazer essa transformação. É isso que vai dar o gancho na história, né? Que faz parte. Erros da marca pessoal é não entender exatamente qual também o posicionamento que você quer ter. Por exemplo, eu sou um médico, vamos supor, uma médica, e eu quero criar valor ao meu trabalho, ao meu serviço, à minha marca enquanto médica. Se eu ficar postando, falando ou postando, costurando uma narrativa de eu na laje, não vai fazer muito sentido se eu quero conquistar clientes que são de uma classe mais alta. Então, a questão de erro está relacionada a você entender qual audiência, qual cliente Sim. você quer, Sim. entende? Você quer atingir. Então, você entender com quem eu quero falar, qual é a língua dessas pessoas, qual é as histórias que fazem parte do cotidiano dessas pessoas e como eu vou me colocar enquanto alguém que também faz parte desse mesmo cotidiano. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma classe mais alta e eu sei que esse público vai olhar para mim com admiração, se eu tenho uma determinada bolsa de uma marca, eu estou contando a história que essa... Tá entendendo? É nesse sentido. E assim, contar o storytelling aplicado à marca pessoal não é só eu ficar contando histórias. É como eu me posiciono, é uma foto que você posta, é todo o contexto narrativo que você cria ao redor do teu trabalho, ao redor de quem você é. Entende? Bem bacana. A Cris Pereira perguntou: existe um tempo específico? Por exemplo, se for longa, as pessoas não perdem o interesse? É que aí depende do lugar, do meio que você está comunicando
E depende do objetivo da história. Então, tem história, por exemplo, tem 3 formas de eu usar o storytelling. Contar uma história. Aí, dependendo do contexto, pode ser que seja uma história longa. Se eu quero escrever um romance, ela obviamente vai ser uma história mais longa. Mas para o dia a dia, eu acredito que não tem como ficar enrolando tanto assim, né? Você vai usar as histórias ou para contar uma história que tem uma moral, um dilema que você reforça. A segunda forma é você trazer uma história para um discurso que você está fazendo, para um ato comunicativo que você está fazendo. Aí você está usando essa história para exemplificar alguma coisa ou para quebrar, às vezes, um gelo. Porque, por exemplo, piadas também são histórias, né? Sim. E a outra forma que você pode trazer o storytelling para dentro é você não contar nenhuma história, mas você trazer técnicas de construção narrativa, técnicas, elementos que fazem parte, que fazem uma história, por exemplo, engajar para uma maneira como você fala alguma coisa, constrói uma narrativa em relação a algum conteúdo, um relatório e assim por diante. Tá? Ana, tem outra pergunta aqui, ó. Eu com eles perguntou: o que deveria ter em um título para chamar a atenção das pessoas para ler a história que a gente quer contar na legenda das nossas publicações? Aí fica, ó, sem um contexto fica difícil eu saber qual título colocar, mas eu vou contar mais ou menos como eu faço. Normalmente, quando eu vou contar alguma história sobre mim ou alguma coisa sobre mim, eu trago fotos minhas. Né? Você está dando uma identidade àquela história. Eu também coloco um título, mas isso é opcional. Eu acho que você trazer aquilo com uma foto sua é o suficiente. Agora, se você quer usar uma história para ensinar alguma coisa, coloca na foto, na imagem, o título daquilo que você quer ensinar ou uma pergunta, uma questão. Você sabia tal coisa? Isso engaja. Quando a gente faz uma questão, levanta uma problematização, isso engaja instantaneamente, principalmente se aquilo é de interesse da pessoa. Tá? Claro. Então, aí tem de novo a audiência, com quem você está falando. Não faz sentido eu publicar algo, por exemplo, de geografia no meu perfil, porque ninguém vai querer saber. Mesmo que eu use técnicas de storytelling, mesmo que eu conte uma história super engajadora, não vai fazer sentido. Tá? Eu com eles perguntou também: a narrativa pode ser apresentada em uma sequência de publicações? Veja, quando nós entendemos a questão de construir narrativas, principalmente nas redes sociais, nós estamos construindo essa narrativa a todo momento, com todos os stories que nós postamos, com todas as publicações que nós postamos, e elas precisam fazer sentido. O que acontece? No feed, você tem que ter uma coerência narrativa dessas postagens. Por exemplo, se você vai começar a explicar sobre algum conteúdo, você não vai começar pela parte mais difícil daquele conteúdo. Tá entendendo? Então, você vai trazer primeiro, é um conceito que eu preciso explicar primeiro. Por exemplo, o storytelling. Eu não vou chegar falando de jornada do herói ou de técnicas narrativas, arquétipos. Não faz sentido eu falar sobre isso. Eu preciso primeiro preparar a minha audiência falando, story o quê? Então, aí eu já vou construindo essa narrativa do conteúdo. Né? Inclusive também de posicionamento. Se eu ainda não construir quem eu sou perante a audiência, quais são os meus valores, não faz sentido eu postar algo relacionado por exemplo, algo mais particular meu, que as pessoas ainda nem estão preparadas em escutar aquilo. Entende? É nesse sentido que a gente precisa pensar quando vai utilizar o Instagram. Muito bom. O Zeca está perguntando: posso contar uma história sobre produtos ou serviços que vendo? Pode e deve. Só que aí, qual é a história? Eu vou dar um exemplo que vai ajudar a entender que histórias contar. Normalmente, quando nós vamos vender alguma coisa, um serviço, um produto, nós precisamos pensar pela ótica de quem consome aquilo. O que aquele produto ou serviço realmente significa? Tem um exemplo que fica muito claro isso, que é o óleo de coco. Até uns anos atrás, o óleo de coco, o discurso, a narrativa, né, o storytelling de venda era saudável, você emagrece, nesse sentido. Só que eles não vendiam tanto assim. E aí eles fizeram uma pesquisa com os consumidores e aí eles perceberam, nossa, a fulana usa na mão para unha.
a Joana usa para hidratar o cabelo. A gente está vendendo errado esse negócio. A gente não está falando a língua de quem consome isso. Então, vamos construir uma história relacionada ao óleo de coco com a beleza, com a questão, né, de hidratação, entende? E é nesse sentido que, quando nós vamos usar para uma venda de um produto ou serviço, que precisamos pensar. A gente tem que tentar olhar para a transformação. Qual é a história da transformação? No sentido assim, o meu consumidor hoje, sem o meu produto, está como? E depois, quando ele tiver um produto, como que ele vai ficar? Sim, Aí você fantástico. consegue construir uma história bem coerente em relação a isso. A Mara perguntou aqui, quando você fala de técnicas de storytelling, você se refere a personagem, transformação, etc? Veja, não. Elementos do storytelling são elementos que fazem uma história ser uma história. Então, transformação, o personagem, o conflito, isso é a história, os elementos da história. Agora, quando eu estou falando de técnica, eu estou falando de técnicas narrativas, estruturas narrativas. Aí eu vou lá para Aristóteles, Jornada do Herói. É como eu vou estruturar esses elementos, como que eu vou colocar eles em enredo. Entende? Isso que é a técnica. A técnica é o enredo, como eu vou enredar tudo isso. Por isso que quando eu falo assim, storytelling não é só sobre histórias, é sobre você se comunicar melhor, sobre pensar melhor, escrever melhor. Por causa disso, porque você vai entender um pouco mais sobre como colocar a ordem dessas coisas, e aí você consegue estruturar melhor o teu pensamento, aí, consequentemente, você escreve melhor e você vai falar melhor também. Muito bom mesmo. É fantástico, adorando. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Legal. Esses dias eu estava participando de um evento sobre storytelling, né? Aí ele estava falando que sempre a gente tem que construir a história a partir de um incidente incitante. A partir daquilo começa a construir toda uma história, né? Ela tá perguntando aqui como eu uso storytelling no IG sobre arquitetura de interiores. Deve ser no Instagram sobre arquitetura de Instagram. interiores. Eu vou falar de uma forma mais geral para a Marina, que é o seguinte. O erro mais comum que eu vejo de quem trabalha com design, arquitetura, engenheiro, é usar o Instagram como uma vitrine. Você tem que trazer você, né? Por que você faz o que faz? Qual que é o teu propósito? Mais sobre o teu trabalho, teus bastidores. Então, você usar o storytelling por um Instagram, por exemplo, de arquitetura de interiores, é você colocar enquanto uma marca e a partir do momento que você constrói esse posicionamento, essa tua narrativa, né, profissional, você consegue criar mais valor, né, para o teu trabalho. Ninguém fica seguindo um perfil que só tem foto, né, de decoração. Tem que ter algo a mais, tem que ter ali um entretenimento, tem que ter ali algo que chame a atenção do outro e que gere identificação. E eu só me identifico com pessoas. A Maria perguntou, você não acha que fica repetitivo contar sempre a história? Eu não estou falando de contar sempre a mesma história. Esse também é um erro. Primeiro, é você entender quando contar e quais histórias contar, tendo objetivos específicos de posicionamento profissional. E isso não quer dizer você ficar contando a tua história de vida. É contar momentos, contar episódios da tua vida que dizem alguma coisa com a qual você quer que as pessoas olhem para você. Por exemplo, você quer mostrar integridade. Então conta uma história a respeito de um evento que você se mostrou íntegra e que você quer mostrar isso para a tua audiência. Ou, por exemplo, trazer uma história de algum atendimento que você, né, que deu certo. Tem que pensar, né, com o que funciona. Sim, Patrícia. A Patrícia falou assim, dizer que pessoas se conectam com pessoas. É isso. E eu falei no começo da nossa fala aqui com a Márcia, que storytelling, por mais que ele seja utilizado no contexto empresarial, ele não é sobre marcas e empresas. Ele é sobre pessoas e de pessoas para pessoas. E é por isso que as histórias são poderosas, por isso que o storytelling é tão relevante, porque ele gera identificação, né? E tudo isso.
Teve uma colega aqui que perguntou, e para bijuterias, como faria uma história? E para quem Para quem vende vende, bijuteria? aí o que acontece? Veja bem, cada negócio tem uma narrativa. A narrativa da bijuteria é o quê? A versatilidade, o preço mais baixo. Então você tem que tentar construir essa narrativa nesse sentido. Mas aí você precisa entender quem é os seus consumidores para conseguir trazer as histórias que eles querem escutar, né? Que vai conectar com eles. Por que alguém compra uma bijuteria? Ou por que alguém vai comprar a sua bijuteria? Que história você precisa contar para isso acontecer? Tem que pensar nisso. Mas normalmente, produto e serviço é pensar na transformação. O porquê a pessoa vai comprar aquilo. E como isso vai mudar a vida dela ou não. Né? Por mais que seja bijuteria ou algo mais barato, você também está vendendo de uma certa forma. Beleza, né? A pessoa vai ficar mais bonita, vai ficar com a autoestima mais elevada. Então, talvez trazer uma história nesse sentido. Tá. Fantástico, fantástico. Mais perguntas, gente? Vamos aproveitar que a Jéssica está arrasando aqui. É melhor que a história seja contada para a própria pessoa em vídeo, pela própria pessoa em vídeo? Aqui, de novo, essa resposta não tem uma resposta certa, vai depender do teu objetivo ao contar aquela história, o canal que você vai postar aquela história, né? Por exemplo, se eu quero fazer por vídeo, vai ser diferente o tipo de história, ou o pedaço da história que eu vou contar, se é no IGTV, que é um vídeo mais longo, um ritmo menor, mais né, demorado, eu posso falar mais, tudo mais, do que eu contar alguma coisa nos stories. Então eu tenho que entender o canal que eu tô colocando essa história também. Tá? Ou, por exemplo, no feed, é 1 minuto só. Então, o que você consegue contar em 1 minuto? Então, é nesse sentido que tem que pensar. Mas é óbvio que se você vai contar uma história em vídeo, vai gerar provavelmente mais identificação do que numa foto. Porque você tá ali, né? E é importante olhar para a câmera, que a gente esquece aqui nas redes sociais, muitas vezes olhar para a câmera. Porque quando a gente olha para a câmera, cria mais identificação ainda. É verdade. Aqui, ó, a Adriana perguntou, então quer dizer que contar que storytelling não quer dizer, peraí, que passou. Pelo que entendi, Histórias então, pessoais. né? Não, inclusive eu tenho um post no meu feed que fala assim: storytelling não é só sobre suas histórias pessoais, e inclusive não é só sobre histórias, como nós podemos ver aqui. É algo que está relacionado também ao próprio desenvolvimento pessoal, que vai questão de comunicação, escrita, né? Desde para você fazer uma palestra memorável, até você conseguir simplificar uma informação, storytelling é muito interessante. Bacana. As Márcia, práticas. Oi. Pergunta aqui. As não, práticas. a Mara, eu conheço a Mara, ela é colega do doutorado e ela tá indo para um lado muito acadêmico agora. Depois você me pergunta, Mara, que eu te explico. O que acontece? Nós fazemos sentido do que nós fazemos, das práticas que nós fazemos pela linguagem. Então, quando nós trazemos isso para a linguagem, é narrativa. Não tem, né? Nós narramos as coisas que acontecem conosco. Por exemplo, se você vai para a balada e você faz algo que você não queria ter feito, no outro dia, às vezes você vai contar sobre isso para um amigo ou uma amiga, e você cria uma narrativa que muitas vezes justifica aquilo que você fez, que não, na verdade, é aquilo realmente que aconteceu, mas você cria histórias em relação a tudo que você vive para justificar, inclusive, o que você fez. Então, as histórias, elas fazem parte do nosso dia a dia. Elas, não tem como a gente se desvincular disso. Mais perguntas, pessoal? Como é que tá o tempo aqui, ó? Temos um pouquinho mais de 10 minutos. Se tiver mais pergunta, fala aí. Que bacana. É interessante porque eu acho que deu para clarear bem aqui, né, pessoal? Porque a tendência é as pessoas entenderem que storytelling é contar a história da vida, né? E não é isso, né?
Ficou bem claro, eu acho. Ficou muito claro. Aí todo mundo agradecendo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem gostou dessa live, gente? Diga eu aí. Se tiver mais perguntas, diga aí, tá? Ô, Jéssica, você faz o doutorado em storytelling? Esse assunto? Na verdade, sim e não, porque assim, eu sou administradora e eu fiz o meu mestrado em administração, mas eu estudei no mestrado o storytelling enquanto uma prática estratégica para Uhum. recuperação de imagem. Então, eu estudei uma empresa que ela foi vista enquanto responsável por um crime corporativo. Aí eu fui tentar entender como ela usou as histórias para recuperar a imagem manchada dela. E no doutorado eu estudo narrativas e ficção e organizações. Então tá tudo aí dentro. E foi por isso também que eu fui, né, fui me especializando ainda mais em storytelling. Legal, legal. Inclusive, essa semana eu tô com o curso aberto. Quem tiver interesse, tá? As inscrições estão abertas até domingo. O curso é sobre o storytelling. Sobre, capacitação do storytelling. Aí eu construo o conhecimento do zero. Desde o papel das histórias, o que é storytelling, aonde que as histórias estão presentes na nossa vida. Aí eu exploro todos os elementos que fazem parte de uma boa história, da estrutura narrativa, storytelling empresarial, storytelling por apresentação. Então é bem completo em apostila. É para quem realmente quer aprofundar e fazer uma capacitação mesmo, né? Uma capacitação em storytelling. É um curso profissionalizante. Eu Bacana. E vou é ver em com o vídeo, pessoal. aulas? Essa turma tem um bônus especial, mas ele é gravado, o curso. Mas eu vou fazer acompanhamento pelo Telegram para dúvidas, essas coisas, e nós vamos fazer mês que vem um encontro ao vivo para consolidar aí o conteúdo. Por isso que as vagas são limitadas também. Sim. A Fernanda está perguntando aqui, ó, qual a estratégia da Coca-Cola e o storytelling? Aí eu ia precisar olhar algum site da Coca-Cola para fazer isso. Me manda no Stories, Fer, que daí eu trago nos Stories isso. Que daí eu trago o site, aí eu consigo fazer um paralelo, mostrar mais com exemplo. Que, assim, sem eu pegar para olhar e fazer uma análise, fica um pouco mais difícil. Mas, assim, bem amplo, né? A gente consegue ver a questão da Coca-Cola ela se colocar como uma empresa da família, que faz parte dos momentos tradicionais, a questão da felicidade, né? Ela traz muitos sentimentos, emoções para gerar essa identificação, né? De Muito um bom. jeito mais grosso, assim, né? Uma análise mais grossa. O Zeca está perguntando se a marca reserva ou utiliza histórias. Aí eu não sei nem quem marca é essa. Me desculpa. Não, também não Não, sei. não lembro que marca é essa. Pessoa, ô, Jéssica, o seu Instagram é jéssica.sene? Não, é Jéssica Sene. Sem ponto. Jéssica, tá, Jéssica Isso. Sene com C, tá, gente? Isso, igual do Rogério. Jéssica, escreve normal, depois Sene com C. Quem quiser conhecer o Instagram dela, vá lá, tá com um curso, abrindo um curso aí super legal, vale a pena. Storytelling hoje é tudo. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Pereira, mentora, e eu trabalho ajudando pessoas que estão vindo do universo offline para o universo online, né? Ajudando essa turminha aí a se posicionar aqui no online. E tá acontecendo aí uma maratona de lives, só gente fera, igual a Jéssica aqui. Deixa eu agradecer a Jéssica, porque Jéssica foi incrível. Aprendi Ai, que muito, bom. tenho certeza que todo mundo aprendeu muito mesmo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade aí de entregar tanto conteúdo legal pra gente. Não tenho dúvidas de que todo mundo adorou, não é verdade, gente? Pessoal, a minha turminha que entrou aqui gostou muito. Acho que a sua turminha que está aí também, com certeza, gostou muito. Sim. E vamos lá, gente, conhecer o canal dela, que com certeza tem muito a oferecer, tá bom? Aprendemos E eu quero muito, todo agradecer você, Márcia, pelo mas convite. um prazer. Sempre bom conversar. Prazer. Foi um prazer mesmo. E parabéns pelo seu trabalho incrível, incrível. Obrigada. E Muita obrigada, gratidão. pessoal, pela audiência, por estarem aí estudando um pouquinho, aprendendo um pouco mais, numa sexta-noite. Sim,
Incrível, porque sexta-noite, né? Eu juro que eu esperava que não fosse aparecer muita gente, porque sexta-noite é um dia que realmente, mas como estamos em quarentena, né? Em isolamento, o pessoal tá mais em casa. Gente, um Sim, beijo isso é verdade. enorme para vocês. Jéssica, você quer deixar algum recado a mais? Algum Não, convite? tranquilo. Se ficaram interessados para ir conhecer a página, tem bastante conteúdo já no feed, dá para pegar bastante coisa lá, já aplicar nas redes sociais, quem usa, Bacana. dá para Lá no seu Instagram. isso. Uhum. Então vamos lá, gente. Todo mundo lá conhecer, tá bom? Bora lá no Jéssica Semi. Um beijo enorme, Jéssica. Valeu. Tchau, Beijo valeu. para vocês, pessoal. Ótimo final de semana. Valeu, valeu.